Bem-vindos, irmãos e irmãs em Oxalá, a mais um programa Papo de Terreiro. Quem está falando aqui é o médium umbandista Michel Oliscoves. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Me encontro na presença dos meus amigos Xisto Júnior, Miller Augusto e do sacerdote de Umbanda, Ramon Turbai Moliterno. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Michel. Bom dia, Miller, Ramon, o pessoal que está nos ouvindo hoje. Mais um dia feliz aí. Eu me chamo Xisto Júnior, sou médium bandista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E vamos aí falar de mais coisas aí relacionadas à nossa religião. Um abraço. Bom dia, Michel. Bom dia, Xisto. Bom dia, Ramon. Bom dia a todos aí, os ouvintes aí. É um prazer estar mais um dia aí com vocês. Aqui quem fala é Miller. Hoje eu estou falando da cidade de Sapucaí Mirim, interior aqui de Minas Gerais. E vamos lá, mais um programa. Bom dia, Miller. Bom dia, Michel. Bom dia, Xisto. É um prazer poder estar aqui com vocês para a gente conversar sobre as coisas de Deus. E aqui é Ramon, de São Paulo. Então, meus irmãos, no programa de hoje nós iremos abordar o tema iniciação dentro da Umbanda, que são conhecidos também como os rituais de passagem. Ao longo da história, muito antes de Jesus Cristo, inclusive, os rituais de passagem já são realizados e visam transformar a vida daqueles que se tornam iniciados. Nós sabemos que na Europa existia um ritual de passagem anterior à era cristã, né, mais ligado às religiões celtas, onde a pessoa se deitava sobre uma cruz e passava uma noite deitada, amarrada numa cruz, e quando o sol tocasse o seu corpo no dia seguinte, essa pessoa era desamarrada pelos colegas que já eram iniciados, e esse ritual significava a morte para a vida anterior e o início de uma vida nova. Tanto é que esse ritual, para quem conhece a questão de simbolismo, aquela cruz celta, que é uma cruz com um sol atrás, ela representa justamente esse ritual iniciático. Jesus Cristo, ele iniciou o seu sacerdócio após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Então, é muito contraditório, porque muitos falam, mas Hélio de Moraes não teve iniciação. Mata e Silva, o próprio pai Guiné de Angola, disse: na cabeça do meu filho ninguém mete a mão. Benjamin Figueiredo, que foi outro grande baluarte da Umbanda, o ritual de passagem dele foi muito simples. Ele conheceu Zélio de Moraes e quando ele estava pronto para o início do sacerdócio, Orixá Malê, que era uma das entidades que trabalhava na mediunidade de Zélio, carregou ele nas costas e jogou ele no mar. E esse foi o ritual de passagem dele, um ritual simples. Hoje em dia nós vemos uma série de rituais, uns mais complexos que os outros, outros mais simples, uns que se fazem ao longo de um período, outros que são pontuais, como os que vêm de origem de matriz africana, que são você faz a sua fundamentação hoje, daqui 3 anos outra fundamentação, daqui 7 anos outra fundamentação. E no final de 7 anos você se torna um sacerdote para você tocar um terreiro de Umbanda. Essa iniciação, por exemplo, ela veio dos cultos de nação. Ela não é oriunda de dentro da Umbanda. Na Umbanda esotérica nós temos os 7 graus iniciáticos. Na Umbanda Sagrada, a gente sabe que ao longo do processo de sacerdócio, a pessoa faz, o futuro sacerdote, ele faz as obrigações de cabeça, as apresentações para os orixás. Ramon, você que é sacerdote de Umbanda Sagrada, o que você pode dizer para nós a respeito de ritos de passagem? Bom, pessoal, dentro da Umbanda Sagrada, a gente tem ah, 1 ano e meio do trabalho de sacerdote, né? E a partir desse 1 ano e meio de estudos,
A gente primeiro tem uma parte de escrita e depois a gente começa a entrar nas apresentações. Para nós, as apresentações, elas acontecem a partir dos amacis, né? Você tem todo um trabalho de frequência energética entre o médium, o futuro sacerdote e os orixás, as energias regentes, e finalizando com o amaci. E dentro dos amacis, a gente também tem... nós temos que ficar, por exemplo, 7 dias sem comer determinados alimentos, a gente tem que dormir numa esteira, não entrando na questão da feitura de cabeça, desse lado, mas toda uma preparação energética para na hora que você trabalhar com os amacis, entrar naquela frequência específica daquele orixá, para você poder se conectar com ele. Então, os ritos de passagens dentro da Umbanda Sagrada está relacionado com a sua mudança energética para trabalhar com aquelas energias específicas, né, de cada orixá. O amaci é o finalizador desse processo. Aí você tem uma preparação para o amaci e depois do amaci também você precisa estar com aquelas energias na sua coroa, né, por um tempo, para que isso entre na sua frequência e você se prepare para poder trabalhar com aquelas energias. Bom, Ramon, eu participei de um amaci na casa que eu frequento. E eu confesso que eu senti uma diferença muito grande no momento que aconteceu e depois, né? Em relação à minha mediunidade e a forma que as coisas conduziram dessa data em diante. Então, assim, eu achei muito, muito legal. Assim, na visão que eu tinha, era diferente da que eu tenho hoje. Né? Porque qual era a percepção que eu tinha em relação aos ritos de passagem, às iniciações? Né? Dentro das ordens iniciáticas, né, os ritos eles fazem parte aí da mudança de grau, né? Seria da elevação. É bem próximo da Umbanda. Só que é mais um compromisso que você assume com você mesmo, um juramento, né, do que o envolvimento de alguma coisa que tenha um caráter místico. Então isso é diferente do que aconteceu comigo na Umbanda. Eu realmente me surpreendi. Eu não fui com uma expectativa muito grande em relação a um resultado espiritual, alguma coisa, mas chegou lá, cara, realmente é impressionante, é uma coisa única, e eu falo por mim, né? Não sei se todo mundo concorda, mas é uma opinião minha e é muito diferente do que eu vi nas outras iniciações que eu participei dentro das ordens iniciáticas que eu frequento. Ô Miller, a gente também faz amaci com os médiums, né? Que também são ritos de passagem, se você for perceber. Além disso, dentro da Umbanda Sagrada, quando o médium ele está no desenvolvimento dele, ele não está atendendo ainda, está se desenvolvendo, você tem a apresentação a todos os pontos de força, que também são ritos de passagem. Tá? Nesse ano, por exemplo, a gente foi com os médiuns em desenvolvimento da casa, na mata, onde foi apresentado o ponto de força do Oxóssi, para os médiuns que era a primeira vez que estavam sentindo. E é um outro rito de passagem no que se acontece de preparação, para que esse médium possa fazer parte de uma corrente mediúnica e, em primeiro momento, ser um cambono e depois começar a se desenvolver para atendimento, ele também tem as apresentações aos pontos de força, que são a mata, a cachoeira, o mar, o cemitério, porque esse médium vai trabalhar com essas energias. Ele precisa ser apresentado a elas
quem trabalha nesses pontos de força para poder da sua utilização. Então, os amacis, eles têm a questão, quando é do médium, de uma primeira apresentação. E quando é do sacerdote, no estudo dele para o sacerdócio, de fixar certas coisas na coroa de energias para se poder trabalhar. Então, o rito de passagem nada mais é do que a preparação. É uma preparação que vai muito além apenas da energia, é o que o Miller falou. Você também tem a questão pessoal e aquilo que você está se posicionando, né? Sim. Xisto, o que você tem a dizer de tudo isso de rituais de passagem e de iniciações? Eu gosto do tema, eu acho que é muito interessante, só que a gente tem que pegar essas duas palavras e transportar elas para algo mais tangível. A palavra, antes de qualquer coisa, a palavra iniciação, ela no dicionário ela diz que é o ato de começar, iniciar algo, condição daquele que é introduzido em uma experiência misteriosa ou desconhecida. E a palavra iniciado significa adjetivo substantivo masculino, que é aquele a quem foram revelados os mistérios e as práticas de um culto, uma seita ou uma ordem. Então, o que eu penso disso? Né? A partir do momento que você veste o branco, que você se coloca na posição de um bandista ou de qualquer outra religião, eu acho que o culto de iniciação já começa ali. Entendeu? A partir do momento que uma corrente de umbanda, um terreiro, uma casa, abre as portas para alguém novo entrar, ali já começa a iniciação dele. Independente de qualquer que seja depois o ritual, ou o estilo de consagrações, enfim, independente do que vai ser feito depois. A iniciação começa a partir do momento que a pessoa veste o branco e se assume como, trazendo para a nossa realidade, se assume como um bandista desde o primeiro dia. Né? Eu gosto de dizer assim que a partir do momento que a pessoa adentrou na corrente, ela já está iniciando. A partir do momento que ela começou a fazer os processos de consagrações, amacis, fundamentações, porque a gente não pode confundir iniciação com fundamentação, é uma coisa muito diferente. Quando a pessoa começa a fazer a prática dos ritos de fundamentação daquele médium, aí sim ele se torna um iniciado, né? Eu venho de uma cultura de Umbanda Molocô, né? Aqui no Mato Grosso do Sul é muito comum, né? Umbanda Molocô. Então eu venho de uma cultura de Umbanda Molocô, onde você passa muito tempo na corrente aprendendo para aí depois ser fundamentado, né? Ou seja, ser iniciado. Mas a sua iniciação ocorreu durante aquele tempo que você ficou ali prestando atenção, aprendendo, sendo orientado, né, consultando. E aí sim, você está pronto. Ou seja, você é um bandista de fato. Então nós vamos fazer a sua fundamentação e a partir dali você é um iniciado. Então, Xisto, na sua opinião, seria mais ou menos assim: a pessoa entra na corrente mediúnica, ela inicia o processo de iniciação dela. Eu acredito. E quando ela é fundamentada, tá? Isso nos rituais de culto africano tem essa diferença, tá? Para quem está nos ouvindo, de fundamentação e iniciação. Existem religiões que colocam a iniciação como o ato de passagem, como o ritual, que na Umbanda ou Molocô, nos cultos de nação, eles chamam isso de fundamentação. Então, quando a pessoa ela é fundamentada, xisto significa que ela terminou uma etapa. Seria como se ela tivesse terminado uma etapa inicial e você inicia outra, é isso? Porque veja bem, depois da primeira iniciação, depois da primeira fundamentação, aí entra aquela situação que você falou no início do programa, na preleção do programa.
é uma fundamentação com X anos, aí com mais X anos, outra fundamentação, aí com mais X anos a pessoa se torna, faz a fundamentação para sacerdote, né, para pai pequeno, enfim, mas ela já tinha sido iniciada lá atrás, entendeu? Certo. E Miller, o que você tem a falar disso? Então, eu concordo em partes. Eu concordo com o Xisto em tudo, só tem um ponto que é essa parte das fundamentações aí, no meu ponto de vista. Tem muitas pessoas que elas acreditam que você precisa ter X anos de umbanda para que você se torne um sacerdote e coisa do tipo. E a gente sabe que não necessariamente. Tem muitas pessoas que elas já vêm aí com o sacerdócio e às vezes as próprias entidades aí acabam preparando ela num tempo muito curto. Só que a iniciação em si, né, o preparo, ele é tanto para a pessoa, é um compromisso que você assume com você mesmo, que é esse que você assume logo que você chega na Umbanda, você admite que daquele momento em diante você é um trabalhador da luz, seja uma tenda de Umbanda, uma casa espírita em geral, e não condiz mais, né, as suas ações elas precisam refletir aquilo que você está realmente se propondo a fazer. Né? Não adianta o cara falar, eu sou um médium, eu trabalho na Umbanda, e o cara sai dali e prejudica o colega de trabalho, e essas coisas não combinam. E eu tenho certeza que aquele médium que se compromete, né, médium não necessariamente, aquele que se compromete, né, a fazer o trabalho aí dentro de uma casa de Umbanda, de uma casa espírita, ele tem absoluta certeza que daquele dia em diante a vida dele vai ser diferente, é um compromisso, é um juramento que ele assume com ele. Só que existe também uma necessidade do grupo que está fora, né, fazer uma espécie de uma aprovação, de uma aceitação daquela pessoa dentro de um contexto, que é o que acontece, isso é humano, né? O trote na faculdade é uma iniciação, aquele que entra para o corpo de bombeiro e passa por um teste é uma aprovação, é uma iniciação. Então, essas iniciações, elas são pessoais, mas elas também fazem parte de um conjunto. Então, muitas vezes, esse conjunto ele tem essa necessidade de que aquilo aconteça para que eles aceitem aquilo. Né? Então, tem muita gente que questiona esse tipo de coisa e é uma coisa natural. Assim, é a minha percepção do contexto geral. Mas, da mesma forma que acontece, né, com a grande maioria das ordens iniciáticas, você realmente está assumindo um compromisso com você, é um juramento pessoal, uma coisa íntima, você e a sua vida dali para frente. E tem certeza que você vai passar a se policiar em relação a isso. Então, muita gente pensa que o cara é um iniciado, ele participou de uma cerimônia macabra, aquelas coisas, não necessariamente, né? Se aquela pessoa realmente ela se iniciou, ela criou um propósito com ela e ela tenta seguir isso. Aquele que simplesmente veste uma roupa branca, como você falou, vai lá e se intitula eu sou um bandista e realmente não vive aquilo, ele não foi iniciado, ele não está vivenciando a iniciação dele. Certo. Xisto, você queria complementar alguma coisa, Xisto? Eu queria dizer assim, eu entendo iniciação como ato de começar. Então, quando que você teve a sua iniciação na Umbanda? Dia tal, 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 quando eu me assumi umbandista, entrei. Não, calma, né? Você também, a iniciação, o ato da iniciação, a palavra iniciação, ela tem um objetivo. O que ela destaca no objetivo, a palavra iniciação? É o aprendizado de valores fundamentais para um próximo nível. Ou seja, a Umbanda, ela tem essa destacação, esse destacamento de níveis, né? A gente tem uma hierarquia muito bem pautada, né? Então, como o Miller estava falando do sacerdócio, por exemplo, hoje eu sou dirigente de uma casa de Umbanda. Eu não fui iniciado como sacerdote por ninguém. Mas teve outorga. Mas recebi. Teve outorga. Você recebeu outorga espiritual, que é mais importante do que a iniciação de um ser vivo.
Aí vai entrar no que você acabou de entrar no assunto que eu ia adentrar. Qual que é a necessidade de uma iniciação? Ou qual que é a necessidade de um rito de iniciação? É para provar para o indivíduo mesmo que ele faz parte daquele grupo e que a partir daquele momento ele pode se dizer participante daquilo. É para o indivíduo, não é para a espiritualidade. A espiritualidade atua sobre o rito. Óbvio, ela vai aproveitar aquele momento para purificar, para limpar, para como posso dizer, fazer as consagrações que ela precisa, que cabem ser feitas, né? Só que qual que é a necessidade de um rito muito elaborado, cheio de condições, de regras, de imposições, se a espiritualidade lá embaixo não vai estar valendo de nada? Eu não sei se os irmãos concordam. Concordo. Não, eu concordo. Eu vejo uns caras que pega desculpa aí quem faz, entendeu? Desculpa aí quem faz. Mas, o cara é filho de Obaloaê. Aí deita o cara numa esteira lá 3 dias, joga 1 quilo de pipoca na cabeça do cara, passa ebó, faz isso, faz aquilo, dá comida pro santo, leva o cara no ponto de força lá do santo, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora você é iniciado. Mas se o cara não incorporar os valores da religião, não importa se ele dormiu 3 dias embaixo do Cruzeiro das Almas no cemitério, mais 5 dias na mata, mais 3 dias na praia, não importa. Não importa quantos ritos ele fez. Se ele não incorporar os valores da religião, ele não vai usufruir dos efeitos daqueles ritos. Certo. Então, eu acredito, só completando só para encerrar essa parte, né? Eu acredito que assim, os sacerdotes, dirigentes, zeladores, babalaôs, pai de santo, mãe de santo, enfim, o nome que você que é dirigente se dá, porque hoje eu estou dirigente de uma casa de oração, eu me dou o nome de dirigente. Eu não falo aí para o povo que eu sou pai de santo. Então, cada um dá o nome que quer, né? Você que está me ouvindo, antes de você fundamentar alguém, fazer qualquer tipo de rito iniciático em alguma pessoa, você tem que avaliar se a pessoa está incorporando os valores da religião. Porque daqui a pouco você meteu a mão na cabeça de 10 e você não tem mais ninguém do seu lado para dar continuidade no seu trabalho. Todo mundo foi embora, um virou evangélico, outro virou católico, outro virou budista. Mas por quê? Porque aquelas pessoas não estavam preparadas para incorporar os valores da religião. Aí quando o sacerdote fala para o fulano, pai, quando você vai me fundamentar? Pai, quando você vai fazer meu ritual de iniciação? Aí o pai de santo fala assim, espera um pouco, você não está pronto ainda. Acho que o pai de santo está querendo segurar o cara na casa. Às vezes não. Às vezes o sacerdote daquela casa está querendo evitar um mal maior. Certo. Ramon, o que você tem a dizer de tudo isso? Eu vejo que o ritual de passagem ele tem 3 vertentes. Tem a vertente da pessoa, que é uma preparação psicológica e energética, mental e emocional da própria pessoa para aquele compromisso. Então, existe o que o Miller está falando, que é uma questão pessoal de entendimento. E também juntando o que o Xisto falou, a pessoa realmente tem que estar abarcada com todos os conceitos da religião que a pessoa está fazendo. Sem isso não faz muito sentido. Existe uma segunda característica que tem a ver com os próprios processos de dentro daquilo que você vai ser iniciado. Então, eu vou ser iniciado, vou começar a trabalhar com as energias de Iemanjá. Então, existe aquele processo que você vai fazer, vai ser direcionado por alguém que já passou por aquilo, para que a pessoa possa trabalhar com aquelas energias. E existe o terceiro, que é o mais importante, mas ele não é o único. Se a pessoa não tiver os outros dois
desenvolvidos também, ela vai acabar não dando completamente, que é a parte espiritual dando a outorga para aquele processo que a pessoa está vivendo. Então, muitos falam de, nós agora temos escola de sacerdote. Você pode passar nas duas primeiras fases, né, e não ter a outorga do espiritual para ser um sacerdote. Um sacerdote não é aquele que só estuda. Um sacerdote é aquele que a espiritualidade o vê como um sacerdote. Ele vem no processo kármico que ele vai se tornar sacerdote durante a vida, durante a experiência. Então eu acho que o que a gente está falando é a mesma coisa. O rito de passagem, ele serve para a pessoa, ele serve para a religião ou para a filosofia que a pessoa vive, e ele também serve para que a espiritualidade te dê a outorga para trabalhar com aquela coisa. Então, não adianta você ter uma das três, você não vai ser completo naquilo que você está trabalhando. E o mais importante, né? As pessoas às vezes esquecem que o que nós estamos falando é de uma filosofia, de uma religião. E se alguém, por exemplo, tem a outorga de sacerdote, recebe todo esse processo, na realidade ele está ali para religar as pessoas, as energias, a Deus. É uma coisa que assim, a gente pode ter um título, mas se a gente realmente não usar isso que a gente tem de conhecimento para passar para os outros, o título serve para quê? A própria espiritualidade só reconhece aquele que realmente o é. Pode até ser que nas nossas vidas passadas a gente já foi, já teve todos os ritos e nós estamos relembrando dos ritos hoje. Mas o mais importante é, se você é um médium e está entrando num rito que está relacionando você a Iemanjá, para você poder trabalhar com as forças dela, o objetivo é você poder usar aquilo para ajudar as outras pessoas. Não é apenas dizer eu tenho mais do que você. Eu trabalho com Iemanjá, trabalho com Xangô. Você realmente trabalha? Então a gente tem que imaginar que rito ele serve para que a pessoa passe pelos três processos, pessoal, dentro da própria religião e no espiritual, mas que ela faça alguma coisa de tudo isso que ela está aprendendo e está se desenvolvendo. Bom, eu quero, aproveitando isso que o Ramon falou, que o Xisto comentou, que o Miller comentou, eu gostaria de dar uma opinião aqui para os nossos ouvintes. Muitos sacerdotes de Umbanda nascem com ori para isso, com coroa mediúnica outorgada do plano espiritual. Então, aquele médium, ele já nasce pronto para o sacerdócio, para exercer o sacerdócio. Porém, existem aqueles médiums que não nasceram com esse ori pronto, mas que por méritos adquiridos na vivência na carne, eles recebem essa outorga da espiritualidade. E muitas vezes um ritual de iniciação, uma consagração como sacerdote, as apresentações que o Ramon falou para os orixás, eles servem justamente como oportunidade que a espiritualidade tem de outorgar na carne enquanto vivo, porque nós sabemos que a espiritualidade, eles podem fazer as coisas no lado espiritual. No lado material, eles precisam de seres humanos para fazer. Então, quando vem um sacerdote, alguém que já vivenciou isso, está incorporado com o seu guia, e o seu guia fala assim, ó, tá na hora desse filho ser consagrado sacerdote. A mensagem está vindo de cima para baixo, está vindo da espiritualidade para cá. Estão dizendo, está na hora dele ser consagrado. E quando o sacerdote faz o ritual de iniciação, a espiritualidade aproveita aquele momento para fixar energias que não existiam ali até então. E aí, a partir daquele momento é feita uma modificação na coroa mediúnica daquela pessoa. E ele torna-se um outorgado, torna-se um sacerdote de Umbanda. O que vocês têm a dizer isso? Começando por você, Miller. Então, eu concordo. Eu, assim,
Eu acho que antes da pessoa desenvolver alguma característica espiritual, ela precisa realmente ter o mérito para que isso aconteça. Porque tem muitas pessoas que elas realmente nascem com essa coroa mediúnica, com essa possibilidade já pré-estabelecida, às vezes por uma questão kármica, às vezes por uma questão familiar, e só que a vida dela não caminha para esse lado, ela acaba seguindo uma questão de escolha pessoal, um caminho diferente. Mas tem muitas pessoas que realmente se assumem e se comprometem com aquilo e acabam recebendo aí durante o caminhar dela essa possibilidade, esse mérito. Mas assim, o Xisto falou de valores, o Ramon falou de conceitos, né? Isso aí são coisas que dão base a essa característica espiritual, essa autorga, né? Só que tem uma coisa que é assim, quais são os fundamentos, os valores da Umbanda? Como que a pessoa está vivenciando isso? Né? Porque às vezes aquele que nasceu com essa possibilidade, ele não entende que o princípio da iniciação dentro da Umbanda, você se dizer um iniciado, isso olhando ordens, outras ordens, a ordem martinista, a própria maçonaria, a ordem Rosa Cruz, a fraternidade. Né? Como que você está tratando o seu irmão como um irmão? Você realmente está cuidando daquele irmão de corrente que está lá, que está incorporando, você está acompanhando de coração? Como que você está tratando o seu irmão dentro da sua casa de Umbanda? Realmente você enxerga ele como um irmão? Existe a fraternidade? Vocês estão unidos? Isso aí é fundamental. O comprometimento com o ideal que você assumiu ali, de ter uma vida melhor, de andar dentro de uma conduta. Como você está fazendo isso? Então, às vezes, aquele que não veio com essa outorga espiritual para ser um pai de santo, ele tem uma vida que o conduz para aquilo e traz mérito para aquela pessoa. Né? E aquele que nasceu pronto realmente acabou seguindo um caminho diferente. Né? E outro ponto é a busca do saber. São esses três pontos que, dentro das ordens iniciáticas, são muito bem estabelecidos, e a Umbanda tem isso de mão beijada, e faz parte das raízes da religião, e muita gente não percebe e desperdiça isso. Né? Então, assim, a minha visão é que tudo pode ser mudado e moldado. Né? Ela é a lapidação da pedra bruta. Então, muitas vezes a pessoa realmente tem a possibilidade e deixa isso escapar pelos ombros dos dedos dela, ela não dá um devido valor, e muitas pessoas às vezes adquirem esse mérito, essa possibilidade no caminhar dela dentro da vida religiosa ou da própria. Às vezes, muitas vezes elas nunca nem foram numa casa de Umbanda e fazem um trabalho magnífico dentro da sua casa sem ter a menor ideia do que estão fazendo, porque uma entidade, um espírito acabou, né, de luz acabou assumindo ali e dando todo o apoio espiritual para aquela caminho. Essa é a minha percepção. Então, Xisto, pode dar seu parecer, Xisto. Não, é que eu tenho uma opinião parecida com a do líder, tenho uma opinião parecida com a de todos, só que eu procuro pensar da seguinte forma. A pessoa que vai ser iniciada, entre aspas, ela precisa também olhar um pouco para dentro de si e ver se ela está preparada para aquilo, porque é uma responsabilidade e um desprendimento muito grande. Eu passei por uma iniciação dentro do ritual Molocô, né? Onde eu fiquei deitado lá 3 dias para orixá, né? Era para ficar 7, mas a minha sacerdote, a mãe Catarina, ela não, já estava com uma idade muito avançada, então não teria condições de dela ficar nos vigiando tanto tempo, né? Porque o sacerdote também ele tem que ter a capacidade e o desprendimento de estar ali durante a, a deitada das pessoas. Ele não pode simplesmente deixar a pessoa ali e ir embora, né? E como ela estava muito idosa, ela não conseguia ficar tanto tempo conosco. Então nós ficamos pouco tempo deitados pro orixá. Então quando eu fui iniciado 2 vezes, né, no meu ritual, porque como eu não tinha feito nada antes, e na casa que eu trabalhava, você ficava sobre a observação da sacerdote durante muito tempo. Então, como eu não havia feito nada antes, eu fiz 2 iniciações muito, porque
Na Umbanda o Molocô você inicia para Oxalá e depois para os seus orixás. E como eu não tinha feito nada disso antes, eu tive que fazer duas iniciações ao mesmo tempo. Então foi uma coisa muito pesada, né? A gente conhece o ritual Molocô. O ritual Molocô não é um ritual assim muito de amorzinho, né? É um ritual em que você tem o corte animal, você fica deitado no chão duro mesmo, você tá entendendo? Você passa privações mesmo, você tá entendendo? Então, assim, privações que eu digo do seguinte, assim, você vai no banheiro na hora que te deixam ir no banheiro, você come na hora que deixam você comer, e você dorme na hora que deixam você dormir. Porque se tem alguma função, nós chamamos de função, para fazer durante a noite, você tem que ficar acordado. Não importa se você está com sono, se você está cansado, você tem que estar ali. Aí, eu passei por isso. Hoje eu me pergunto, e aí? Entendeu? Foi realmente necessário eu ficar tanto tempo lá? E ó, foram só 3 dias. Tá? O que, que eu absorvi daquilo, né? Talvez hoje eu tenha valores totalmente diferentes do que dos valores com que eu me iniciei. Então, mas se eu não tivesse passado por isso, será que eu seria a pessoa que eu sou hoje? Não. Então, assim, é muito importante você prestar atenção. Se você está no momento, você realmente precisa fazer essa iniciação, porque se você tiver 1% de dúvida, não faça. Conversa com o seu sacerdote, olha, não estou pronto, eu preciso pensar, entendeu? Porque é um momento em que o médium, ele cria uma afinidade com a casa, ele cria uma afinidade com o dirigente e ele cria uma afinidade com a corrente. Se ele não estiver pronto, ele não vai ser elo forte daquela corrente, entendeu? Porque ele não vai estar se sentindo no lugar dele, vai ser um peixe fora d'água. Então ele precisa estar aliado a esses 3 fatores. Ele precisa se sentir membro da corrente, ele precisa sentir afinidade com aquela casa e ele precisa sentir afinidade com o sacerdote. Se ele tem esses três itens preenchidos, aí tudo bem, faz a iniciação. Entendeu? E tem um quarto item, que são os valores da religião. Ele precisa estar afinizado com esses valores. Se ele está com esses itens afinizados dentro do coração e na mente, aí eu concordo em fazer um rito de iniciação. Se não, deixa a coisa como está. Você entendeu? Porque a Umbanda está cheia de umbandista mico-leão dourado. Sabe qual que é o umbandista mico-leão dourado? É aquele umbandista que fica pulando de centro em centro. Você tá entendendo? E por que Sai de dourado? um falando mal do outro, né? E por que dourado? Porque sai carregando um monte de guia de tudo quanto é cor, né? E faz sair brilhando. Então, a Umbanda tá cheia desse povo. Mas a Umbanda não precisa desse povo. Uma vez Hélio de Moraes, manifestado do Caboclo das Sete Cruzilhadas, disse: a Umbanda é para todos, mas nem todos são para a Umbanda. E os ritos de iniciação, os ritos de consagração que Zélio de Moraes usava eram extremamente simples, extremamente humildes, até para mostrar para aquela pessoa que estava se iniciando que dentro da Umbanda ela não ia conseguir alcançar riqueza material, que a Umbanda não serve para isso. Então eu acho que o rito de iniciação tem que demonstrar isso também. O nosso rito de iniciação é extremamente simples, né, porque nós somos de uma religião de simplicidade. Então a gente tem que pensar muito bem, porque a Umbanda já está cheia desse povo que vai lá, começa a participar de uma casa, faz um ritual de iniciação, aí no dia que o sacerdote puxa a orelha um pouquinho mais, porque já é a pessoa que já está iniciada, a pessoa se melindra e mete o pé da casa. Aí chega na próxima casa, mas por que você saiu da antiga?
Ah, porque o pai de santo lá era muito bravo, falava com a gente de uma forma, nossa, extremamente grosseiro. E quando na verdade não. Quando na verdade ele só queria tirar o melhor de você. Então, avalie bem. É, é realmente isto que eu quero? É realmente esta casa que eu pretendo ficar? Esse é o sacerdote a quem eu pretendo seguir as orientações? Esse grupo é o grupo que me acolhe? Se todas essas respostas estão com um sim, se você respondeu sim para todas essas respostas, perguntas, desculpa, aí eu aconselho você a seguir os ritos da casa. Agora, se não, meu filho, vai para sua casa, vai assistir Vale a Pena Ver de novo, vai pensar na sua vida, porque para passar por um rito de iniciação, a pessoa tem que ter muita confiança em quem está fazendo e tem que ter muita confiança naquilo que ela está querendo com aquilo. Se ela tiver por meio por cento de dúvida, eu já prefiro que a pessoa não. Certo. Ramon, o que você tem a falar, Ramon? Eu acho assim, né? Nós estamos trabalhando com pessoas. Existem pessoas que utilizam todo esse processo para benefício pessoal e acabam levando a nossa Umbanda, o nome da nossa Umbanda, para um outro lugar. Os ritos, eles existem porque, primeiro, são graus, e os graus precisam ser conquistados. Essa conquista pode ser de várias formas, mas a gente sabe que, como seres humanos, aquelas pessoas que você dá uma coisa para elas sem a conquista, ela não vai fazer nada com aquilo que está dando para ela, né? O grau é uma conquista, é uma luta da pessoa, e é a apresentação. Nós estamos falando de vários graus. O Xisto comentou da primeira vez que a pessoa veste o branco e entra no trabalho de Umbanda. Esse é o primeiro grau, é o começo de tudo. Nós estamos falando de sacerdote, aonde você chega a poder abrir uma casa, né? Poder ter condição, tanto energética quanto emocional e mental, para abrir uma casa. Porque não pensem que é um negócio fácil. No momento em que você. Não é, né? E o momento que você se coloca como um ponto de luz para. Aí, de novo, desde da primeira entrada, que nem o Xisto disse, de vestir o branco, até você se consagrar sacerdote, em desenvolvimento mediúnico, que está no meio do caminho. Todos precisam ter uma coisa na mente. Nós estamos nos consagrando como intermediários para a gente poder trazer da espiritualidade as coisas que são necessárias para aqueles neófitos, para aquelas pessoas que não estudaram a filosofia nem a religião, às vezes não acreditam nem em Deus, mas estão passando por um processo tão complicado na vida delas que precisa de um médium, de um sacerdote, de alguém que fale com elas e traga da Aruanda, que traga da espiritualidade aquele alento que aquela pessoa precisa. Então, a gente tem que entender que nós somos servidores. A outorga é dada para que a gente possa servir, que a gente possa levar a luz para frente. Não é para a gente falar, olha, eu sou sacerdote, ou eu sou médium, olha só a quantidade das minhas guias aqui, ó, olha o que eu consigo incorporar. Nada disso, na realidade. Pessoas que falam assim, elas não tiveram ritos de passagem, porque elas ainda são aquele adolescente espiritual ou aquela criança espiritual que ainda não enxergou o nível que a espiritualidade está pondo à nossa disposição para a gente poder trabalhar. Então eu acho que os ritos são importantes, eles precisam ser levados a sério, e que cada um de nós, que nós passamos por todos esses ritos, Miller, Michel, Xisto, nós sabemos o motivo que nós estamos fazendo isso. E a grande pergunta que a gente faz para vocês que estão ouvindo é: vocês imaginam
o porquê você está passando por esse rito agora, e se imagina, você percebe o quanto você é importante para Deus e para a espiritualidade, para poder ajudar o próximo. Então o rito não é para gente, o rito não é uma medalha, o rito é apenas uma condição da gente poder estar mais amplamente junto aos nossos mentores e orixás e guardiões para poder trabalhar com eles lado a lado. Então, aproveitando a deixa do Ramon, eu gostaria de falar que eu costumo falar que muitas vezes o Cambone que trabalha no terreiro é uma alma muito mais evoluída do que a do sacerdote que está lá na frente. Por quê? Porque muitas vezes o Cambone nem precisava estar ali. Ele já tem méritos suficientes para nem precisar estar ali. Ele está ali por vontade de servir. E nós temos que entender que a nossa religião de Umbanda, ela é uma religião que ela está para servir, não para sermos servidos. Eu acho que o grande X da questão é muita gente entra em terreiro de Umbanda achando que minha vida tá ruim, eu tô passando por problemas, mas se eu for para a religião de Umbanda, meus caminhos vão estar abertos. Filha, Ogum não vai abrir os seus caminhos. Você tem que fazer a sua parte. Por mais abençoado que os orixás possam nos oferecer as bênçãos deles e tudo mais, eles não fazem as coisas por nós. Seu Zé Pilintra, ele não vai fazer uma entrevista de seleção no seu lugar. Ele não vai fazer uma prova de um vestibular no seu lugar. Entende? O caboclo rompe-mato não vai fazer a prova do concurso para você. É você que tem que estudar, você que tem que se preparar. Então as pessoas, elas ainda confundem, e graças a Deus essa ideia tem mudado, muito em virtude do auxílio que a internet tem nos dado, está havendo essa conscientização de que você não vai receber nada em troca, você está ali para servir. Está ali para servir, você está ali para ser útil. Se coloque à disposição. Muita gente fala em incorporar preto velho, incorporar caboclo, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês incorporam os valores que as suas entidades trazem em terra? Você só se torna um verdadeiro umbandista quando você passa a incorporar os valores da religião e os valores das suas entidades na sua vida. Vamos dar um exemplo prático? No dia que o Xisto recebeu a outorga espiritual do seu Beramar para abrir um terreiro, eu também recebi. Porque nós saímos do terreiro da mãe dele no mesmo dia. E o seu Beramar, ele pegou e disse: vocês dois têm condições de abrir um terreiro e tocar. Eu também recebi. Por força da vida, acho que até por orientação da espiritualidade, o Xisto tomou a frente e está como sacerdote lá e eu estou auxiliando ele. Eu não vou dizer para vocês que eu não senti ciúmes ao longo desse processo. Senti, foi muito difícil todo esse processo de abertura de casa. Eu tive uma conversa um dia com o Ramon que foi muito esclarecedora, que, poxa, nós estávamos sendo extremamente atacados. Eu não vou dizer que eu não senti, poxa, por que é ele que está lá e não sou eu? Por que está acontecendo isso e tal? Eu não cheguei a externar isso aí. Mas o que acontece? Agora a nossa casa está devidamente fundamentada, a coisa começa a sentar. Nós não estamos ali para ser servido. Nós estamos ali para ter, dentro da religião de Umbanda, para ter um nome ou um status. Nós estamos para trabalhar. A Umbanda precisa de gente que queira trabalhar. E o ritual de iniciação ele tem que ser realizado para essas pessoas que verdadeiramente incorporam os valores. E ele pode ser realizado de uma forma simples, como o Xisto falou, né? Que nem era com Zélio de Moraes. Os rituais eram todos simples. Não precisava desse negócio banho lustral, compra sal aromático, passa uma lista para o camarada comprar lá de R$ 1.500 de compra, para o cara comprar para sua iniciação. Não há necessidade disso. Entende? Existem coisas básicas que são necessárias numa iniciação e existem coisas que são dispensáveis. Não queiramos enfeitar o bolo, vamos simplificar a coisa. Vamos simplificar o procedimento, porque muitas vezes menos é mais. E era isso que eu tinha para falar. Eu vou dar minhas considerações finais e gostaria de agradecer o Xisto que está aqui, que é hoje meu sacerdote,
o Miller, o Ramon, pela presença de vocês. Um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo. Tenham sempre isso na consciência de vocês. Vocês estão na Umbanda para servir, para serem úteis e para incorporar valores que a religião e as entidades trazem para nós. Se vocês fizerem isso, meus amigos, a encarnação de vocês vai ser muito válida. Vocês podem dar grandes saltos evolutivos como médiums de Umbanda. Fica aqui um axé luminoso, que a paz do Criador esteja com vocês. Não esqueçam de curtir nossa página no Facebook, Luz de Umbanda. Não se esqueçam do nosso grupo Umbanda Brasil. Fiquem em paz. Um abraço para todos vocês e até o próximo programa. Bom, vou fazer as minhas considerações finais. A minha visão, acho que é assim: sem mérito não há conquista. Então, a verdadeira iniciação, ela começa primeiro dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, não adianta você se intitular um pai de santo, se intitular um cara, um grau alto dentro de uma ordem iniciática, se intitular um cara que tem 300 guias no pescoço, se primeiro você não tem mérito para isso. Então, a nossa vida, a nossa conduta, ela fala por nós, né? As nossas ações. Então, a primeira coisa é o que o Xisto falou, são os valores, o Ramon falou, os conceitos da Umbanda. Vamos olhar para dentro, ver como a gente está se comportando com os nossos irmãos, com a nossa casa, com o nosso compromisso, porque aquele médium que arruma desculpinha, inventa historinha para ir no bar, na festinha do amigo, no churrasco, para não ir na gira, ele não tem comprometimento. Se você não está pronto para isso, não adianta nada. Não há iniciação que vá mudar você se você não está pronto para aquilo. Aquilo não vai servir. Porque a espiritualidade não vai poder trabalhar numa coisa que está sendo feita para você, mas você está recebendo apenas para o seu ego, para a sua conquista pessoal, sendo que não há preparo. Essa é a minha percepção, né? E também se a sua vida está caminhando bem, se você tem realmente mérito para aquilo, a espiritualidade ela providencia, ela movimenta as coisas para que você receba o devido embasamento aí. Então, se muitas pessoas às vezes elas ficam numa situação onde a casa às vezes não está dando o devido apoio, né? Às vezes o sacerdote não está conseguindo aí acompanhar individualmente cada médium por N circunstâncias, mas fique tranquilo, se você realmente está pronto, tem mérito para aquilo, a espiritualidade não vai te deixar a mão aí. E essa é minhas considerações finais. Então, agradecer aí a possibilidade aí, a presença aí do Michel, do Ramon, do Xisto. Eu gosto muito aí de estar com vocês aí nos finais de semana. Um abraço a todos os ouvintes, né? E o que o Michel falou, curtam aí a nossa página no Facebook, nossa página aí no YouTube. Se você gostou, compartilha, comenta. A gente está aberto aí a opiniões, a percepções. Essa aí que é a ideia principal aí do programa. Um grande abraço a todos. Até mais. Eu quero fazer minhas considerações finais e dizendo o seguinte: primeiro, muito obrigado por estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, Miller, Michel, Xisto. A vocês que estão nos ouvindo, lembrar sempre que a cada novo dia que a gente vai e vive a Umbanda, vive a nossa Umbanda, vive a nossa filosofia, a nossa religião, vive junto aos nossos mentores. A gente é um servidor e por isso nós temos, às vezes, muito processo que a gente precisa passar. Não é uma coisa fácil. Quando a gente vem com esse processo na nossa reencarnação de servir, acabam nos dando muitos recursos e aqueles a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, eu peço para cada um de vocês que estão nos ouvindo agora que perceba o seguinte: nem tudo são flores, mas a espiritualidade, quando está do nosso lado e a gente enfrenta os nossos medos, enfrenta os nossos
nosso ego, a gente consegue trabalhar com a espiritualidade e elas nos presenteia com momentos especiais. E por isso eu falo para vocês, vale a pena ser um bom médium, vale a pena ser um bom sacerdote, porque a partir daí você pode ajudar muitos e de quebra, de vez em quando, nós somos presenteados. Os hindus chamam isso de dharma. O karma é aquilo que a gente faz, causa boa, efeito bom, causa ruim, efeito ruim. Mas o dharma é um presente. E estar aqui com vocês hoje é um presente. Poder estar falando com vocês é um grande presente. Muito obrigado por a gente poder dividir esses momentos. Luz e paz a todos. Uma ótima semana. Até o nosso próximo programa. É isso aí, pessoal. Chegando ao fim de mais um programa e graças a Deus a gente pode tá junto nisso. São pessoas muito especiais, as pessoas que estão aqui. Michel, Miller, Ramon, são pessoas de uma capacidade muito grande para aquilo que se propõe. Benjamin Figueiredo dizia, nas palavras do Caboclo Mirim, que Umbanda é coisa séria para gente séria. Então, observem essas palavras, poucas palavras, mas sábias palavras. Umbanda é coisa séria para gente séria, né? Então, se você não sentir seriedade naquilo que você está fazendo, se você está levando aquilo como mais um subterfúgio da sua vida particular, né? Ou seja, minha vida está muito chata, vou para um terreiro de Umbanda para ver uma baiana rodar, um caboclo gritar, para ver se eu me alegro. Então você não é a pessoa que a Umbanda precisa. E você não vai ter capacidade de absorver tudo aquilo que um ritual, tudo aquilo que um processo de iniciação tem para oferecer. Então avalie-se a si mesmo antes de avaliar o tipo de ritual. O tipo de ritual não importa. Não importa a qualidade da entrega. A qualidade da sua entrega pessoal. Então, antes de avaliar o tipo de ritual que vai ser feito com você, avalie-se a si mesmo. É avaliando a si mesmo que você vai conseguir discernir se está pronto ou não para continuar trilhando os graus, os degraus, os caminhos que a Umbanda tem para oferecer. A Umbanda é uma religião muito bonita. A Umbanda é uma religião de muita paz, de muita luz, de muito bem e muito amor a Deus. Mas é uma religião muito séria e muito daquilo que ela tem para oferecer. Ela não oferece mais do que pode e nem menos do que deve. Então, avalie-se a si mesmo. Aproveitem as oportunidades de estarem perto do seu sacerdote. Aproveitem as oportunidades de estarem perto dos seus irmãos de corrente. E aí sim, trace um norte para você e para a sua existência dentro da Umbanda. Essas são as minhas considerações finais. Eu queria desejar a todos, os meus irmãos que estão me ouvindo, felicidade, saúde, sucesso, né? Que o Oxalá Maior possa cobrir com o seu manto branco as nossas cabeças, né, para gerar harmonia, gerar pensamento positivo para todos nós. E agradecer ao meu irmão Miller, Michel, Ramon, pela oportunidade de estarmos juntos. Que seja mais um programa muito, muito iluminado. Que o próximo programa nós tenhamos força e coragem para estar juntos novamente. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.